Então, vocês podem ficar à vontade, né, para fazer qualquer pergunta aí, qualquer dúvida, pode ligar o microfone ou falar no chat. Eu estou com o chat aqui aberto, eu consigo ver também, tá bom? Hoje eu quero estar falando de uma, de uma empresa, né, que é uma fazenda que a gente teve com a consultoria, né? Passamos um bom tempo, né? 5 anos prestando consultoria para essa fazenda. O dono da fazenda ficou meu amigo, né? Até hoje a gente se comunica, a gente conversa, vez por outra ele me liga, vez por outra eu ligo para ele, criou essa amizade. Mas eu quero falar para vocês quando a gente chegou, né? Qual era o cenário que estava nessa fazenda, né? No primeiro dia que eu fui fazer uma visita, né, para esse fazendeiro, e ele estava numa situação bem emocionalmente muito abalado e com uma situação financeira que ele estava apavorado, né, preocupado, principalmente com a vida financeira de um filho dele, né? E aí, olha o que aconteceu com esse filho dele, né? Ele, um dia uma pessoa ligou para eles, olha, eu vou me mudar da cidade e tem uma casa para vender, eu vou chutar os valores aqui, que realmente eu não lembro dos valores. Essa casa vale R$ 300 mil, mas eu dou por 120 mil, mas tem que ser hoje. E aí o filho dele viu que era uma oportunidade, comprou a casa sem ter dinheiro, né? Pegou emprestado na mão de um agiota, que ele sabia que tinha dinheiro, e pagou a casa à vista e comprou, né, aquela grande oportunidade. Na cabeça dele, ele vendia por 300 mil e ainda ganhava 200 e ganhava 180 mil, né? Resultado, o juro, né, foi correndo e ele não deu conta, né, não conseguiu dar conta de pagar os juros, e aí começou a pedir ao pai, porque já existia problema, né, de ameaça, né, de morte, né, porque não estava pagando e tal. E o pai estava muito abalado porque ele já estava também entrando no cheque especial, porque não tinha caixa, não tinha fluxo de caixa suficiente para honrar, né, o compromisso dele e o agora do filho que estava com esse problema. Então, assim, veja que o problema financeiro da empresa foi criado por uma questão familiar, né? Isso é uma situação comum, né? A mistura, aí a Cleciones, que gosta do financeiro, a mistura do caixa com a mistura do caixa da empresa com o caixa da pessoa física, né? Esse caso foi interessante porque essa Planúbia, essa, esse Oi. caso, esse caso, ele se desequilibrou totalmente, né, em função disso. E aí tem uma bala emocional, né? Porque, assim, o desequilíbrio financeiro, ele interfere em várias situações, né? Uma delas, o emocional, né? A pessoa que está com uma empresa inadimplente, né? Sem ter condição de pagar, de honrar os compromissos no tempo, ele começa a ficar nervoso, ele começa a ficar preocupado, pode ter as famosas doenças psicossomáticas, né, que a gente chama. E ele estava nessa situação, né, bem abalado emocionalmente. E quando eu fui visitá-lo, eu fui para conhecer e depois fazer uma proposta, mas na hora eu vi que ele estava muito abalado, muito triste, né, com aquela situação. E aí eu digo, não, vamos fazer o seguinte, eu vou
independente do senhor me contratar ou não, eu vou fazer um trabalho aqui para o senhor. Vamos lá. Vou pegar meu computador e a gente vai fazer um levantamento. O que foi que eu fiz, né? Como ele tinha problema financeiro, e eu perguntei para ele quanto ele devia, ele não soube me dizer. Digo, então pronto, vamos sentar aqui e vamos colocar no papel todas as suas dívidas. E assim a gente fez, né? A gente sentou e eu comecei fazendo uma planilha e digitei todas as dívidas dele. Então, tinha muita dívida assim, que um empréstimo que alguém fez em nome dele, mas a pessoa estava pagando. Mas é sua a dívida, bota aqui. E assim foi, né? Tinha uma dívida, olha só a situação. Ele estava pagando R$ 4.500 de prestação de um caminhão, de um basculante, um caminhão caçamba. E foi interessante porque quando eu vi o caminhão lá, novinho, né, parado, debaixo do pé de manga, eu questionei ele de quem era aquele caminhão. Ele disse, não, é meu, o caminhão é meu, eu comprei. Eu disse, e o senhor tem serviço assim para caminhão caçamba? Ele disse, não. Aí eu levantei com a equipe dele, eu digo, quanto de serviço ele precisava de caçamba, né? O serviço para o ano todo, a prestação de um mês, ele pagava o serviço do ano todo. Então, ele não tinha a necessidade desse caminhão caçamba. E aí eu questionei ele por que ele tinha comprado aquele caminhão. Ele disse que é porque o gerente do banco tinha dito para ele que tinha uma taxa de juros especial para venda de caminhão. E se ele era uma oportunidade para ele comprar um caminhão. Olha de novo a oportunidade, né, travestida aí de problema, né? Tanto a casa do filho dele que comprou para uma grande oportunidade, uma carro de 300 mil comprar por 100 mil, 120 mil, e ele uma grande oportunidade, a taxa de juros barata para comprar um caminhão que não precisava. Então a gente tem que ter muito cuidado. É a história da promoção, né? Eu tenho uma promoção, mas eu não estou precisando daquele produto, daquele serviço, mas está na promoção, vamos comprar porque está na promoção. Aí compra uma calça, uma camisa, sei lá, um sapato que às vezes nem vai usar. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão do financeiro. E quando a gente levantou todas as dívidas, aí foi que ele ficou preocupado, porque ele não sabia quanto devia, né? Aí ele ficou muito mais preocupado então tinha cheque especial. Pra você ter uma ideia, ele estava pagando mais de R$ 20.000 por mês só de juros de cheque especial. Então era um negócio assim assustador, matador. Aí a gente questionou o que ele tinha para vender para pagar logo aquele cheque especial, porque não tinha condição. Então eu sugeri para ele receber a casa do filho, né, para amortizar a dívida do filho, porque a dívida do filho já estava comprometendo, né, o caixa. Então ele recebia a casa, botava a casa para vender, se vendesse, apurava aqueles 300 mil, né, ou qualquer valor, né, que pudesse apurar na casa. E assim a gente fez, né? Aí ele disse, eu tenho uns bois, mas os bois não estão no ponto ainda de abate, né? Porque estava pegando peso, ainda estava no período de engorda. E eu mostrei para ele matematicamente, né? A gente viu quanto o boi engordava por mês, né? Por trimestre, sei lá, quantos quilos ele aumentava, e eu mostrei para ele a proporção dos juros do cheque especial, né? Que é assustador. Eu mostrei para ele que se ele não vendesse o boi perdendo, né? Ou seja, mesmo sem estar no ponto de abate, ele ia perder não só o boi, mas a fazenda, ia perder tudo, né? Porque aquele juro era realmente impossível de se pagar. Ele entendeu, com uma semana depois, ele me liga já com um astral assim totalmente diferente, porque tinha conseguido vender uma carrada de boi, né? E
e tinha quitado o primeiro cheque especial, que era o maior, que era o mais violento. Depois, com uma semana, ele vendeu outra carrada e quitou, fechou, né, a porteira, vamos dizer assim, dessa questão mais relevante, né, que era o juro do cheque especial. O que é que eu quero mostrar com isso, né? É que, assim, muitas vezes a falta de controle do negócio, né, das finanças do negócio, leva o empreendedor a se atrapalhar. Então, E outra, não é o fato, eu sou administrador, eu já conheço a minha empresa, eu tenho um sistema bom, qualquer situação dessa não justifica a falta de controle. Eu preciso controlar, né? Eu preciso acompanhar para ter certeza, né? Esse primeiro levantamento que a gente fez foi do fluxo de caixa, né? Das dívidas, né? Não foi nem fluxo de caixa, foi das dívidas, que a gente chama de evolução patrimonial, onde eu coloco tudo que eu tenho, todos os meus direitos e todas as minhas obrigações, né? De um lado os direitos, do outro lado a obrigação. Então, direitos seria estoque, contas a receber, tudo que eu tenho de direito a meu favor e as obrigações seriam tudo que eu tenho a pagar. Então, contas a pagar, as dívidas, financiamento. Então, a gente pegou todos os financiamentos, todas as dívidas, colocou numa planilha, né? A gente só fez isso, planilhou tudo e conseguiu mostrar para ele quanto era o tamanho do buraco, né? Daquela dívida, do que ele precisava fazer. Depois, a gente fez um trabalho de identificar o que era que poderia ser melhorado, né? De conquistar novos clientes. Aí foi interessante porque ele tinha uma SW4 na época, né? Imagine ele, quando eu questionei a ele por que ele não tinha mais clientes, né? Que ele tinha granja, tinha vacaria e tinha boi de engorda. E tinha carneiro também, eu acho que tinha lá um aprisco de carneiro, mas ele estava acabando com os carneiros, não estava gostando do resultado. Então, quando eu questionei eles sobre a quantidade de clientes, né, por que ele não conseguia conquistar mais clientes, ele disse que não ia se humilhar, as palavras dele, né? Eu não vou me humilhar para ninguém, para ele me comprar. Não, ele compra se ele quiser. Então, assim, resultado disso, ele não conquistava novos clientes por orgulho, né? Ele não tinha um gerente, então a sugestão nossa foi colocar um gerente para que esse gerente fosse atrás de novos clientes, criar uma carteira de cliente, né, diferenciada, né, para conseguir vender mais. Então, assim a gente fez, colocamos esse gerente, aí a gente viu também alguns desperdícios, por exemplo, ele vendia o leite, né, da vacaria para uma cooperativa. E essa cooperativa, além do preço ser muito baixo, ainda tinha uma dívida, né, da cooperativa lá de 6 meses. Ou seja, ele fornecia leite há 6 meses e não recebia um centavo. E eu disse, vamos cobrar. Ele disse, não, mas eu não posso cobrar, porque o dono lá é meu amigo. Eu digo, pois eu cobro, porque eu nem conheço ele, eu vou ligar e cobrar. Posso? Ele me autorizou. Aí ele disse, não, nós vamos lá. E eu sei que a gente conseguiu negociar e conseguiu receber essa dívida, né? Conseguiu negociar o pagamento das próximas remessas, conseguiu ajustar. Veja que a gestão do financeiro, ele tem muito disso, né? Da questão emocional, da questão do relacionamento, né? Eu preciso ter um bom relacionamento com uma instituição financeira, eu já fui para vários clientes, para banco, para negociar.
né? A negociação com um terceiro fica muito mais fácil, porque eu chego lá totalmente fora do emocional, né? Então, eu me lembro que um gerente de banco disse assim, mas o senhor vai colocar a gente na justiça? Por que o senhor trouxe um advogado? Eu digo, não, calma, não sou advogado, eu quero entender o que é que gerou a dívida do meu cliente aqui. Só isso, só quero isso, me dê o que originou toda essa dívida. Por que ele está devendo isso? A que juro, a que taxa, qual foi o contrato? Eu sei que só em pedir isso, o gerente já fez um desconto para o cliente, já deu uma condição diferenciada para ele conseguir pagar a dívida, né? Então, assim, às vezes você vai muito no lado emocional e aí é isso que as instituições financeiras querem, é isso que o agiota faz, né? Ameaça e tal, tal. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o financeiro. O financeiro é um ponto importante, né? De controle. Tem que ter um acompanhamento constante. Uma outra, eu tenho outro cliente, né, que a gente acompanhou também. Esse foi interessante porque a primeira vez que esse cliente, esse foi até da empresa Júnior, né, da Santo Agostinho, onde a pessoa me procurou e me contou um pouco a história e eu disse para ela o que era que ia acontecer. Eu digo, olha, vai acontecer o seguinte, se você não organizar o seu negócio, a sua empresa não vai conseguir honrar os compromissos financeiros e você vai deixar de pagar esses empréstimos, né, que ele estava sufocado sem conseguir pagar os empréstimos. Ele disse, isso não vai acontecer, eu não posso deixar isso acontecer, eu preciso pagar de qualquer jeito, eu tenho que renegociar. Eu digo, olha, se você renegocia e não tem capacidade de pagamento, não adianta, porque você não vai conseguir pagar. Aí ele disse, e se eu não pagar? Eu digo, olha, vai acontecer. Aí saí dizendo o que ia acontecer, né? Que o nome ia para o Serasa, SPC, ele ia perder o crédito, tal, 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 tal. Ele não acreditou nisso, né? Meio cético, não acreditou no que eu falei. Ele tocou do jeito dele e mais aperto. Aí me procuraram de novo. Aí eu expliquei para ele, eu digo, olha, a solução é parar de pagar, comprar só à vista e vender somente à vista. Aí, de novo, ele não acreditou e tocou do jeito dele. Aí veio a pandemia. Foi interessante, né, esse caso, porque quando a pandemia veio, ele, logo no começo, quando fechou, naquele lockdown geral, que me lembro demais, que era semana de prova, né, que teve o lockdown, a gente, todo mundo para casa, tudo fechado. Ele imediatamente ele desalugou o ponto, demitiu os funcionários, ele fez um movimento, né, gigantesco e não pôde pagar, aí não pôde pagar mesmo e tinha um motivo muito forte, era o lockdown, né? Aí ele parou de pagar. Só que ele se organizou e terceirizou a produção. Eu sei que ele começou a se organizar e passou a comprar somente à vista. E aí ele me procurou de novo e a gente negociou. Eu fui ao banco fazer uma proposta junto com ele, né? Claro, de pagamento. A dívida estava em R$ 150 mil. Eu digo, vamos fazer uma proposta que você possa pagar. Quanto é que você pode pagar por mês? R$ 500, R$ 1.000. Aí ele disse, R$ 1.000. Eu digo, então pronto. Então vamos pagar em 150 parcelas de R$ 1.000. Claro que o banco não aceitou, né? A gente fez a proposta, eu digo, manda a proposta. Aí ele formalizou a proposta e mandou. 150 parcelas sem juros dali para frente, né? O banco não aceitou, deu outra proposta de 30% de entrada. Eu sei que deu todo tipo de proposta, dizendo, não, a minha proposta é essa, 150, tantas vezes sem juros. Aí ele me ligou, disse, o banco não aceitou, e agora? Eu digo,
te acalma, vai trabalhar, esquece o banco, que ele volta. Resultado, este ano, né, agora, um mês e meio atrás, eu acho, no máximo 2 meses, ele me liga pedindo de novo, né, a orientação, porque o banco tinha feito uma proposta. A dívida de 150 mil, que já estava em 170 mil, o banco dava por 30 mil. E ele quitou a dívida por 30 mil reais. Então, assim, o que eu quero mostrar com isso, né, para vocês? O quanto o financeiro é importante, né? Primeiro, eu tenho que garantir o controle para não haver o desequilíbrio. Agora, havendo desequilíbrio, eu tenho que ter uma estratégia de pagamento. Porque qual é o problema? Quando tem um desequilíbrio e não tem um controle, né, você se desequilibra, a falta de controle provoca o desequilíbrio. E a falta de controle provoca ainda mais um problema, que é, além do desequilíbrio, esse afundamento nos juros, esse crescimento exorbitante da dívida, né, numa velocidade que a empresa não consegue honrar. Então, eu preciso de ter um mecanismo ali para estancar. Claro que existem mecanismos legais, né, que você pode trabalhar com advogado, concordata e tal, não estou nem querendo levar para esse lado, mas existe as negociações administrativas. Nesse caso lá, como ele não tinha dinheiro na conta, né? Como ele não tinha nenhum bem em nome dele, eu digo, não te preocupa, o banco não tem como fazer nada. E ele não manda te prender, porque ninguém vai preso por causa de dívida, né? A não ser pensão alimentícia, né? Ou apropriação indébita, que não era o caso. Então, agora, todo esse processo, com muita dor, com muito sofrimento, com muito desgaste emocional, entendeu? Abalo da família, né? Do casamento. Então, assim, o financeiro mexe muito, né, com a gente, com as pessoas. É impressionante como o financeiro dá essa mexida, dá essa sacudida, né? Dúvidas? Bruna, Núbia. Núbia, a gente começou falando aqui sobre alguns casos, né? Eu quis focar aqui no financeiro. Da vez passada, que acho que vocês não vieram, né? Não, teve célula. Da vez passada a gente falou de um caso específico, né? De um cliente novo, né? De um projeto. Inclusive, a gente fechou o negócio com esse cliente, né? Foi bem interessante. Ele nos contratou para fazer um plano de negócio. E aí eu até prometi para o pessoal que, se der certo, a gente pode marcar um dia uma visita lá nessa propriedade, né? Que é uma fazenda lá, bem interessante. Mas se você tiver Uhum. alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, pode ficar à vontade. Se eu souber responder, a gente vai. Não, Porque na aqui verdade, avançou. você estava questão do empréstimo, né? Eu sempre fui muito a favor também da compra à vista das coisas. Você já viu, né, que eu sou um exemplo disso, Sim, por conta da compra, né, do carro e tudo. E quando eu comecei a fazer o primeiro projeto, eu já disse para as pessoas que estavam junto comigo, gente, a gente não vai fazer empréstimo, pelo amor de Deus, né? Porque a gente também estava com essa ideia de colocar uma escola e tudo, sim. já comprar as cadeiras, mesa, coisas de escola, né? Uhum. E falamos em empréstimo, não. Aí eu fiquei assim, imaginando, você falando, imaginando. Já pensou se a gente tivesse feito tudo isso, hoje a gente estaria com uma dívida enorme, cadeira, tudo aí, todos os materiais que a gente, porque pequenos que cabiam no nosso bolso, né? A gente está com prejuízo? Tá, mas pelo menos com dívida a gente não tem, né? Aí Isso. o que a gente tem aí, a gente vai tentar vender e outras coisas dá para a gente reutilizar mesmo a nossa vida mesmo, diária. Aí o meu questionamento é o seguinte: em que momento esse empréstimo é válido
Ah, dentro de uma ótimo. empresa, porque eu Bom, tenho medo. Assim, eu pronto. tenho muito medo. É E hoje, interessante, assim, eu eu ia falar recebi. disso, né? Quando você falou aí do medo e tal, eu ia falar Uhum, exatamente sobre isso. Qual é o problema, Núbia? O grande problema do empréstimo é quando você faz o empréstimo sem projeto. uhum, Esse é o primeiro problema. O segundo é quando você pega o dinheiro do projeto, né? Você fez o projeto, aí você pega a verba que era para investir no projeto, comprar uma máquina, um equipamento, as cadeiras, sei lá, fazer o projeto todo, né? O estudo de viabilidade. Aí você pega o dinheiro, quando o dinheiro entra na conta, você diz, não, esse dinheiro é meu, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um jet ski, né? Eu vou comprar, sei lá, qualquer coisa. E tem muita gente que faz isso. Pega o dinheiro, por exemplo, ele pega um dinheiro subsidiado, por exemplo, na área rural, que tem isso, né? O governo, para incentivar a agricultura e tal, ele banca os juros, né? E dá num preço mais barato aquele financiamento. Aí o empresário pega aquele financiamento lá da agricultura e investe em outra coisa completamente diferente. Então, assim, o erro do financiamento está aí, né? De um projeto não ter projeto, ou um projeto mal feito, né? Que realmente não represente a realidade. Muitas vezes eu já vi situação assim: o empresário diz, eu quero dinheiro, não quero saber de projeto. Eu quero o dinheiro. Então, o projetista vai fazer o projeto, dá lucro, porque na planilha eu faço, né? Só vende 100, mas eu preciso de 1.000 para poder viabilizar o projeto. Eu digo, não, vai vender 1.000, mas o mercado sobe 100. Tá entendendo? Então, ele maqueia o projeto para o projeto dar viabilidade, e aí não tem viabilidade porque ele fez essa mudança no projeto, né? Ele fraudou o projeto. O dinheiro saiu porque o banco não tem como, às vezes, auditar e ter 100% de certeza, tem o risco também do trabalho, e aí ele vai ter dificuldade financeira de pagar aquele financiamento. Essa é uma situação que acontece. A outra são os problemas que podem acontecer. Por exemplo, uma pandemia dessa, eu desconheço qual é o empresário, qual é o administrador, quem seja lá, quem seja, que tinha essa previsão no planejamento estratégico. Não, não tinha. A gente estava. Me lembro que na faculdade era dia de prova. A prova começou de manhã, 8 da manhã, 6 da manhã, né? A minha primeira avaliação era 2 da tarde. E quando eu fui, eu recebi o recado que lockdown, fecha tudo. Mas eu digo, não, mas isso deve ser mentira. Eu vou lá. Aí eu fui para a faculdade aplicar a prova. Cheguei lá, estava a diretora na porta dizendo, olha, vá-se embora, que aqui está tudo, vamos fechar tudo. Ela entrou e disse, é para passar a chave nas portas, conferir se não tem ninguém, porque o lockdown é uma questão legal. Não posso ficar com o negócio aberto. Então, assim, ninguém tinha capacidade de prever aquilo. Então, pode acontecer algum imprevisto, né? De fato. Sei lá, um terremoto, um maremoto, um tsunami. Tal. Isso aí não tem jeito, né? Você não consegue prever. Agora, esses outros dois dá. Que eu posso pegar um projetista honesto, né? Ter um parecer de mais de uma pessoa, mais de um especialista, né? Procurar um especialista e fazer o investimento correto. É o que eu disse para esse meu cliente. Eu digo, olha, ele me perguntou, Tadeu, o que é que tu acha do projeto? Desse negócio? Eu digo, olha, esse negócio tem tudo para dar certo. Agora, o senhor vai investir o dinheiro que está pegando no projeto? Ele disse, vou. Eu digo, então pronto. Não tenho dúvida que vai dar certo. É questão agora de ver tecnicamente a viabilidade, qual é a raça que a gente vai criar, né, do rebanho, sei lá, o que é que vai produzir, a quantidade certa e tal. Eu estava vendo até um caso de uma fazenda, né, estudando agora fazenda, é uma fazenda autossustentável, e ele plantou 10.000 pés de coco da praia, né? E ele disse, olha, se eu tivesse feito um estudo correto,
eu só tinha plantado 3.000, porque todo ano sobra coco. Então, assim, ele colocou um projeto acima da capacidade do mercado, né? A demanda é menor. Então, ou ele agora trabalha para fazer alguma coisa com aquele coco, sei lá, fazer cocada, leite de coco, sei lá, alguma coisa, ele precisa aproveitar aquela sobra de material, né? Para poder dar mais viabilidade ao negócio. Então, o momento de pegar o dinheiro é quando eu tenho uma demanda, né? O momento que você perguntou aí, em que momento eu pego o dinheiro? Quando eu tenho uma demanda, ou seja, uma necessidade, o mercado pedindo mais produto, você tem know-how, você conhece como fazer, e não tem espaço ou precisa de fazer uma expansão, comprar um novo equipamento. No caso da indústria, no caso da escola, está lotada as salas, gente querendo aquele horário e você não ter mais espaço, mais cadeira, sei lá, precisa de aumentar. Aí é hora que pode fazer investimentos com um projeto de expansão. E se esse investimento for aplicado, né, nesse projeto, a chance de dar certo é muito grande. Né? Veja que os dois casos que eu falei lá dessa fazenda, se alguém chegar para ti, olha, eu tenho uma casa que vale 500 mil, eu dou por 100 mil, é um negócio da China, né? Mas você tem os 100 mil para dar, você tem capacidade de pagar um financiamento de 100 mil. Se não tiver, esse negócio não é para você, vai ser para qualquer outra pessoa que tenha os 100 mil disponível, que queira investir. Né? A mesma forma, o gerente do banco ligou para ele, disse que tinha um juro baixo para compra de caminhão, ele não precisava do caminhão. Então, ele comprou algo, e quando eu invisto fora, a gente chama do gargalo, né? Aonde está precisando mais, a gente chama de gargalo. Onde está faltando produto, fila, a gente chama isso de gargalo produtivo. Ele investiu fora do gargalo. Né? Então, não tinha sentido nenhum aquele caminhão, porque a prestação de um mês pagava o serviço de um ano, totalmente sem lógica. O caminhão. Resultado, ele acabou emprestando o caminhão para o filho, né? E depois acabou vendendo bem barato o caminhão, porque se desvalorizou e tal, ele perdeu dinheiro no caminhão. Quer dizer, aquilo que parecia ser uma oportunidade foi um problema. Então, a gente tem que ter muito cuidado com algumas oportunidades que aparecem na nossa frente, que na verdade, não são oportunidades, né? Falta um conhecimento técnico para aquilo virar realmente oportunidade, ou então para você conseguir enxergar o tamanho do problema que é aquela situação. Né? Certo? Certo. Mas eu Mas tenho medo mesmo. pegar o empréstimo não é o problema. Né? O problema é você pegar, por exemplo, vamos dar outro exemplo também de outro erro. Imagine que você precise de fazer um investimento num imóvel. Aí você pega um empréstimo de curto prazo. Você pega um dinheiro de capital de giro, por exemplo. Capital de giro é jogo rápido, né? Entrou, girou e eu consigo pagar de volta. A imobilização, né, do capital, ou seja, comprar uma casa, por exemplo, uma máquina, que depende de um longo prazo para aquele retorno, aí você pegou o dinheiro caro para fazer aquele investimento. Onde tem linha de crédito barata, por exemplo, para você fazer aquela compra e pagar num prazo maior. Então, é outro problema, né? Às vezes, na ansiedade, no desejo, na vontade de fazer logo, você acaba se antecipando e pegando um custo muito maior. Por exemplo, no banco oficial, eu tenho um financiamento com uma taxa diferenciada. Ah, não, mas ainda tem que ir lá abrir conta, fazer
a pessoa diz assim, eu vou me humilhar lá para o gerente, se eu já conheço aqui o gerente desse banco particular, já é meu amigo e tal, 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 tal. Então, olha a diferença, né? Você deixou de ter um benefício, né? Às vezes até do governo e tal, alguma coisa do tipo, porque simplesmente por orgulho, por vaidade, por amor próprio, não querer ir lá fazer aquele cadastro, ver como são as regras, entender melhor o negócio, né? Então, tem isso também. É todo um conjunto, né? E tudo isso ninguém percebe quando eu estou num negócio muito bom. Então, tendo um negócio muito bom, onde a margem de lucro é grande e a demanda é grande, só que esses produtos, esses negócios com essa característica, são raros, né? Não anda aparecendo assim em qualquer esquina, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. E o outro erro é, por exemplo, você às vezes junta um dinheiro, aí faz uma compra, por exemplo, eu vou dar um exemplo de ele é empresário em Teresina, e ele contou isso numa palestra, né? Eu acho que falar aqui, que vai estar gravado, não vai ter problema nenhum. Mas esse empresário, ele conta que quebrou no passado porque ele comprou um carro 0 quilômetro, né? Ele tinha um dinheiro, que era o giro dele comprar mercadoria, e comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, e um dia ele foi numa concessionária e comprou um carro à vista. Ou seja, ele pegou todo o dinheiro que tinha e investiu no carro. Resultado, ele estava com o carro 0 quilômetro e agora não tinha dinheiro para comprar e vender, que era onde ele ganhava dinheiro. Aí quebrou. E aí ele aprendeu a lição. Não pode ficar sem o capital de giro, né? Ele é o maior importador de peças de bicicleta da América Latina, é do Piauí, viu? Então, assim, e teve essa história, né, no começo da vida dele, no começo da jornada dele empresarial. Certo? Pois, pessoal, era isso. Se tiver mais alguma dúvida, mais algum questionamento, pode ficar à vontade. Se não, eu quero agradecer a presença de vocês e na sexta-feira a gente vai estar aqui. Núbia, depois tu pode me passar também como é que está a ideia do negócio, né? Do que é que tu pensou, o que é que avançou. Se tem alguma dúvida, algum questionamento, pode... Já recebi foi outras propostas e Olha tem aí, maravilha. empréstimo no meio, aí eu já fiquei assim, eita, fiquei um pouco com medo. Mas, Certo. vamos ver. Aham. Tem que ter cuidado, muito cuidado. É. Agora, sim, uma característica do empreendedor é ele é o risco, né? O risco de empreender existe, mas existe também uma relação do risco com o retorno, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, às vezes a gente procura algo muito seguro, aí tudo bem, aquela coisa bem segura, o retorno é menor. Então, o empreendedor tem essa característica de arriscar, aquela pessoa que tem coragem, né? De arriscar. Eu penso assim, que eu tenho que ter coragem e tenho que fazer conta, eu tenho que ter uma certa prudência, porque o medo pode atrapalhar, né? Você, não, fico com medo disso, com medo daquilo, daqui a pouco você não sai de casa com medo de ser assaltado, não come com medo de dar dor de barriga, né? Alguma coisa. Meu medo é só por rumo de dívida. Dívida, eu morro de medo de dívida. Ainda mais de Isso. banco. E você tendo o cuidado de, por exemplo, se for fazer uma dívida, entender que aquela dívida que você está fazendo, você tem capacidade de pagamento, aí, né, reduz o risco. Mas você fazer uma dívida maior do que a sua capacidade de pagamento, aí realmente é um problema. Certo? Mas qualquer coisa, eu estou à disposição. Pode me mandar no WhatsApp, porque a proposta, às vezes você tem uma linha de financiamento ruim, aí
às vezes eu posso conhecer uma outra linha, né, de financiamento e conseguir viabilizar o negócio, né? Às vezes uma mudançazinha pequena no processo pode viabilizar todo o negócio, né? Certo? Pois, pessoal, Certo. obrigado pela presença. Eu vou pegar a gravação, jogar no YouTube e daqui a pouco eu mando o link para vocês, tá bom? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.